Abramos a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, dando prosseguimento à exposição que estamos fazendo nessa carta. E hoje nós leremos do verso 12 até o verso número 18. Filipenses capítulo 2, do 12 ao verso 18. E aqui nós vamos, depois de termos ouvido sobre o crente como cidadão do céu, como aquele que deve apresentar essas credenciais no seu comportamento, na sua luta, na sua guerra diária, pela fé do Evangelho. Agora o apóstolo Paulo, ele vai falar de uma responsabilidade nossa, do nosso desenvolvimento como crente. O princípio de que estamos nessa jornada para desenvolver a nossa vida ao lado do Pai. E ele diz assim, do verso 12 ao verso 18 do capítulo 2 de Filipenses: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos ter mais uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu santo nome, pela tua palavra, Senhor, pelo significado que ela tem na nossa vida. E pedimos para que o Senhor venha agora falar ao nosso coração. Até este momento, neste culto que prestamos ao Senhor, nós falamos, nós cantamos, oramos, lemos a tua palavra, mas agora pedimos para que o Senhor fale. Ficaremos em silêncio, atentos àquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, a nossa porção da tua palavra nessa noite. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e que de fato não sejamos ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, conforme a tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a maioria dos fenômenos do nosso mundo, nós vamos descobrir que estes fenômenos, eles apresentam sempre uma tendência ao desenvolvimento. Por exemplo, quando alguém entra na escola, quando criança, percebe-se que há ali um desenvolvimento e essa pessoa então vai cada vez mais crescendo nesse processo. Quando alguém entra no trabalho, ele tem o objetivo, pelo menos muitos possuem o objetivo de crescer naquele trabalho, de crescer na sua prosperidade, nos seus negócios. Quando olhamos para a nossa própria família, percebemos que o conforto que nós buscamos também se manifesta como uma luta. Nós queremos sempre desenvolver. O mesmo acontece com a vida cristã. E o apóstolo Paulo, ele apela para nós, mostrando este significado da vida cristã, mostrando que deve ser um desejo do nosso coração, um desejo íntimo daquilo que nós fazemos diante do Senhor. Como sempre disse, nós não podemos de maneira nenhuma ficar satisfeitos com aquilo que somos, mas precisamos cada vez mais desenvolver, retirando aquilo que não agrada ao Senhor, olhando para a sua palavra e percebendo aquilo que Ele deseja de nós. Deus revelou a sua palavra para que compreendêssemos a Ele. Deus revelou a sua palavra para que nós tivéssemos conhecimento desse Deus. É por isso que
Em Deuteronômio nós encontramos aquele texto que diz que as coisas ocultas, essas pertencem a Deus. Nós não temos que perscrutar nada, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E aí mostra a responsabilidade de Deus, não só de progredir na fé, mas fazer com que aqueles que vivem ao nosso redor também progridam nessa fé. Mas quando nós olhamos para a realidade da igreja do Senhor Jesus, quando nós olhamos para o povo que se reúne, nós vamos perceber que nem todos pensam assim. E, da mesma maneira, nós vamos descobrir que na igreja do Senhor Jesus, podemos detectar dois tipos de pessoas. A primeira é aquilo que nós poderíamos chamar de multidão. Existe, de fato, uma multidão dentro da igreja do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, ele também teve contato com essa multidão. E quem é essa multidão? Essa multidão, em primeiro lugar, ela gosta de Jesus. Por isso segue. Por isso está ali, está envolvido. Então ela olha para Jesus e reconhece que Jesus é grandioso, que Jesus é interessante, que Jesus é Deus. E não há nenhuma dificuldade em reconhecer isto. Esta multidão, ela também consegue conviver com aqueles que de fato são convertidos na igreja. Não há nenhum problema. Essa multidão até pode encenar algumas participações em trabalhos na igreja, como nós podemos perceber no caso do Senhor Jesus. Essa multidão, ela está inserida, mas nós poderíamos perguntar, então, o que define esta multidão, este grupo que é tão grande dentro das igrejas, e olhando para o Senhor Jesus, na época do Senhor Jesus, podemos perceber este grande grupo. É que estas pessoas, elas não colocam a sua vida para exaltar e glorificar ao Senhor. Elas não estão dispostas a pagar, elas não estão dispostas a morrer pela causa de Cristo. Na verdade, a multidão, ela tem interesse apenas pessoal, naquilo que lhe satisfaz. Então elas estão nas igrejas porque elas querem que as igrejas de alguma maneira venham satisfazer a sua vida. Elas participam do culto porque de alguma maneira elas querem que esse culto tenha uma programação que venha satisfazer a sua vida. Essas pessoas, elas têm contato com o Senhor por meio da sua palavra, porque no fundo, o que elas procuram é um benefício. Cristo, ele não é Senhor. Cristo, ele é somente Salvador. Então, nesse aspecto, essas pessoas, elas não querem nenhum compromisso maior com o Senhor, elas não querem crescer no Senhor. É por isso que, contrastado com esse grupo, que nós poderíamos chamar de grandes multidões, olhando para o ministério do Senhor Jesus, existem aqueles que são os discípulos de Cristo. E os discípulos de Cristo são aqueles que estão envolvidos com o Senhor, e eles buscam a glória de Deus. Eles olham para Jesus como o Salvador, mas olham para Jesus como o Salvador porque dessa forma ele se tornou o Senhor de sua vida. E custe o que custar, eles querem levar a glória do Senhor. E nisto, eles não pensam em si mesmos, eles não pensam nos seus benefícios, mas eles pensam na glória do nosso Deus, e para eles o mais importante, mesmo que isto custe a sua própria vida, é a glória do nosso Deus. Nós temos esses dois tipos de pessoas dentro da igreja. Nós temos esses dois tipos de pessoas na época do Senhor Jesus, e nós vamos encontrar ao longo de toda a jornada. E é por isso então que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui de um compromisso, uma marca tão real na vida do crente, um compromisso profundo com o Senhor. E é claro que nesse sentido, nós poderíamos entender, e o próprio texto do apóstolo Paulo nos mostra, que nós devemos fugir do que poderíamos chamar de os extremos, dentro da visão do que devemos ser diante de Deus.
Por um lado, o legalismo, ou seja, aquela pessoa que ela não tem interesse em obedecer ao Senhor, mas o que ela quer, na verdade, é muitas vezes pelo seu próprio esforço, trazer a admiração das pessoas. O legalismo faz com que esses indivíduos, eles não vivam para Cristo, mas eles vivam para si mesmos e tenham o reconhecimento, o louvor, o clamor das pessoas. Do outro extremo nós temos os libertinos, e os libertinos são aqueles que dizem, em nome da liberdade eu posso viver um cristianismo no meu modelo. Eles criam um tipo de evangelho, criam um tipo de cristianismo, criam um tipo de Deus que se adeque à sua vida. Não é ele que se adequa ao evangelho, é o evangelho que tem que se adequar à vida dele. E ele então procura viver dessa maneira. Dois tipos de pessoas. E o apóstolo Paulo, então, quando ele fala sobre esse desenvolvimento da vida cristã, ele vai mostrar, como eu disse no início, a marca do crente, cujo desejo é a glória de Deus. E mais uma vez, e o apóstolo Paulo vai repetir várias vezes nesta carta, a grande necessidade que temos de desenvolver a nossa vida cristã nesse mundo. Eu não posso de forma nenhuma me conformar com aquilo que sou, mas eu devo, sobretudo, me aprofundar no conhecimento e na intimidade com o Senhor. E ao olhar então para esse texto, nós poderíamos perguntar, quais são então as características desse desenvolvimento da vida cristã? Como é que nós podemos, como crentes, demonstrar nas minhas atitudes, no meu pensamento, a forma em que eu devo desenvolver a minha vida cristã? E, irmãos, eu creio que isso é um assunto muito importante para nós. Hoje é o primeiro domingo do mês, mas também é o primeiro domingo de 2015. E eu creio que essa mensagem ela é oportuna para que pensemos sobre isto, para que pensemos sobre esta possibilidade de cada vez mais crescer no desenvolvimento da nossa vida cristã. E a primeira característica que nós encontramos, que Paulo nos traz aqui, é que esse desenvolvimento ele é motivado pela obediência. E é exatamente o que Paulo diz aqui no início do verso 12. Ele diz, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. E é interessante porque a obediência, ela nos mostra qual é o caminho seguro na vida cristã. E veja que Paulo, ele não está falando aqui apenas da obediência ao Senhor, mas ele está falando aqui na obediência das autoridades que Deus instituiu. O apóstolo Paulo, ele era uma autoridade, ele era um apóstolo. Portanto, ele deveria ser tratado com honra, ele deveria ser tratado como tal. E aqueles crentes, então, eles já demonstravam na sua vida essa atitude. E eu não sei se os irmãos se lembram, mas o texto passado que nós estudamos em Filipenses, falou do Senhor Jesus, que ele se esvaziou da sua glória, e ele tomou forma de escravo, e ele foi obediente até morte e morte de cruz. Portanto, quando a Paulo no verso 12 ele diz assim, pois, ele está fazendo uma ligação entre o que ele vai dizer agora e o fato de Cristo ter sido obediente até morte e morte de cruz. Nesse sentido, o que Paulo está dizendo é que a obediência à autoridade nos leva a uma vida integral. E essa obediência, ela deve acontecer não apenas de forma dissimulada, mas ela deve acontecer como uma atitude do coração. Porque é um sistema que os próprios Deus colocou. Se Paulo ele era líder, é porque Deus havia instituído. E Paulo era responsável para que aqueles irmãos, eles tivessem o conhecimento das Escrituras e o conhecimento de Deus em profundidade. É por isso que Paulo então louva a atitude daqueles irmãos. São irmãos obedientes, irmãos que estão dispostos a obedecer à sua liderança, irmãos que estão dispostos a honrar a sua liderança. Paulo reconhecia a honra recebida por aqueles irmãos, o reconhecimento irmãos, porque ele de fato tinha o desejo de fazer com que aqueles crentes, eles crescessem mais e mais. Por isso o princípio da obediência é um princípio que vem do Senhor. É um princípio que vem de Deus.
Tanto que na própria economia da Trindade, quando nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós vamos perceber que o Deus Filho, ele é Deus tanto quanto Deus Pai, mas na economia da Trindade, nessa funcionalidade que existe na Trindade, o Filho se submete ao Pai, porque é o princípio da obediência. E o apóstolo Paulo diz que isso deve acontecer na nossa vida, para que possamos cada vez mais progredir na nossa vida como crentes. Em outras palavras, Paulo está aqui louvando aqueles irmãos, porque eles não estavam se insurgindo contra o apóstolo. Existiam igrejas que estavam fazendo isso. Existiam crentes que estavam fazendo isso, se insurgindo contra ele. Mas ele reconhece e louva aqueles irmãos, porque eles estavam sempre obedientes ao apóstolo que trazia a revelação das Escrituras. E quando o apóstolo Paulo então fala sobre essa obediência que deve existir nesse desenvolvimento da vida cristã, ele fala também sobre o progresso efetivo, e ele encerra assim o verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora. É que Paulo está dizendo que a responsabilidade do desenvolvimento e de mais ninguém. Eu não posso depender vento, porque é claro, nesse sentido, nós vemos aqui a sutileza das metáforas. O crente é um soldado em guerra. Ele não está vivendo um momento de bonança. O crente é um atleta na competição. Ele não pode se dar ao luxo de parar, mas prosseguir. O crente é aquele agricultor no campo que deve lutar para fazer com que a terra produza. Por isso, quando Paulo ele utiliza essa expressão, desenvolver a vossa salvação, ele está dizendo, levem a cabo, completem. Não parem no meio do caminho. Não esteja satisfeito com aquilo que você conhece hoje, mas progrida no conhecimento, na intimidade, nessa luta no reino de Deus. Irmãos, é impressionante porque quando nós contrastamos isso que Paulo diz com certos movimentos que querem rodear a igreja, dizendo que o crente é aquele que uma vez convertido, dependendo da igreja, ele vai ter uma vida muito tranquila, uma vida de ausência de guerra, uma vida com ausência de problemas, e nós temos sempre afirmado isso. Ele mesmo diz, quanto mais o crente ele procura ter uma vida piedosa, mais perseguição, mais luta ele terá. Paulo, quando ele define a sua própria vida, ele não diz assim, eu estou progredindo nos negócios, eu estou ficando rico, eu estou ficando famoso. Não é isso que Paulo diz. O que Paulo diz quando ele se menciona a sua própria vida, ele diz assim, eu esmurro o meu corpo todos os dias. O que eu quero eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Eu vivo uma luta constante, e eu estou constantemente a lutar nessa jornada cristã, porque é a sua vida, meu irmão, a minha vida, é o que Paulo diz, é uma luta constante. Paulo deixa claro isto. No desenvolver desse texto, ele vai dizer que o crente é aquele que luta contra o mal, luta contra a injustiça, luta contra o pecado, luta contra o mundanismo, luta contra aquilo que quer perverter a palavra do Senhor. Por isso você está aqui. Você já percebeu que Deus poderia ter no seu projeto divino, ter decidido que no momento em que alguém se converte, ele já pulava para o céu? Ele poderia ter feito isso. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós estamos aqui nessa jornada para mostrar que Deus é Deus e que Cristo é o Senhor. Se a nossa vida não tem sido uma luta constante contra o pecado, e se eu não tenho progredido nessa vida cristã, eu preciso avaliar o meu cristianismo, eu preciso avaliar o meu evangelho. O apóstolo Paulo diz, desenvolvei, complete cada vez mais esta jornada. É por isso que nós encontramos lá em Romanos, quando o mesmo apóstolo, no capítulo 1, verso 17, ele diz, visto que a justiça de Deus se revela do evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo
viverá por fé. E o que eu quero destacar aqui do verso 17 é essa expressão de fé em fé. Paulo está dizendo que nós entramos pela fé e nós seguimos para cada vez mais crescer nessa fé. O próprio apóstolo, falando de si mesmo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, ele diz: combati o bom combate. Paulo, no final da sua vida, ele não diz assim: eu tive uma vida tranquila, uma bonança só. Não, ele diz: eu lutei a boa luta. Eu guerreei a boa guerra. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, que é exatamente o que Paulo está dizendo aqui, que eles deveriam desenvolver a salvação para completar cada vez mais essa carreira. Ele diz: eu fui fiel. Paulo mostra que na vida cristã, daqueles nossos irmãos em Filipos, o Evangelho não é o momento de descansar, mas é o momento de cada vez mais lutar, desenvolvendo essa salvação. E veja que Paulo diz que o desenvolvimento dessa salvação deve ser com temor e tremor. E é claro que esse temor e tremor não é temor e tremor dos homens, mas é temor e tremor de Deus. A palavra do Senhor nos diz que o temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque é sábio quem teme. Porque quem teme ao Senhor está absolutamente preocupado com aquilo que Deus pensa das suas atitudes e dos seus pensamentos. O crente é aquele que, em todos os momentos, ele está preocupado em pensar o que Deus está achando disto que estou fazendo ou disto que estou pensando. Isso é temer ao Senhor. Isso é temor do Senhor, que demonstra toda esta consideração. Temor e tremor significa reconhecer a majestade do nosso Deus. Temor e tremor é reconhecer que Deus é aquele que requer de nós um comportamento, que Deus requer de nós a nossa santidade. Temor do Senhor é saber que Deus não nos recebe como nós somos. Isso é mentira. Não há nenhum lugar do Evangelho dizendo isso. Porque Deus não compactua com o pecado. Mas Deus nos dá as condições necessárias para que sejamos santificados pela sua misericórdia e pela sua graça. Para que aí sim estejamos na sua presença como filhos amados. Temer ao Senhor é considerá-lo. Temer ao Senhor é saber da sua vontade. Temer ao Senhor é ajustar a vida para que esta vida siga de acordo com a vontade expressa de Deus na sua santa lei. Por isso esse desenvolvimento, amados, essa luta constante, que não é fácil. A vida do crente não é fácil, mas essa luta diária, ela ocorre porque nós consideramos o nosso Deus, porque nós olhamos para Ele e estamos preocupados com aquilo que Ele pensa sobre a minha vida e sobre as minhas atitudes. É impressionante porque hoje, quando nós olhamos para as pessoas, mesmo aquelas que estão dentro da igreja, elas sempre dizem assim: eu mereço ser feliz. Já ouviu essa frase? Por que você está se separando da sua esposa? Porque eu mereço ser feliz. Por que você está saindo da igreja? Porque eu mereço ser feliz. Por que você vai se casar com alguém que não pertence aos arraiais do Senhor, que não pertence ao rebanho do Senhor? Porque eu mereço ser feliz. E é impressionante como, às vezes, esse sentimento tende a corroer o nosso coração. Nós não estamos dispostos a pagar o preço em servir a Cristo. Mas nós precisamos ter essa disposição, amados. Nós precisamos ter essa disposição para viver o Evangelho com toda a integralidade. Por isso, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Não podemos ser crentes que param no meio do caminho. Eu nunca me esqueço do que o meu pai sempre dizia quando eu era criança, iniciando a minha jornada na fé, lá
por idos de 1975, e eu nunca esqueci frases que o meu pai dizia, sobretudo quando ele afirmava, na simplicidade e na sabedoria do exemplo, ele dizia: meu filho, nunca esqueça, crente é como bicicleta. Se para, cai. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Se nós marcamos passo, somos como um automóvel atolado no lamaçal, que está ali patinando, se desgastando, mas não sai do lugar, não progride. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação, é nossa responsabilidade desenvolver essa salvação com temor e tremor, considerando aquilo que Deus faz. Mas o apóstolo Paulo diz que esse progresso na vida cristã, que gera esse temor, porque como nós vimos, esse temor do Senhor aponta para a sua soberania. Então não há lugar para legalismo, nem liberalismo, no sentido de que eu faço porque posso, ou eu não preciso fazer porque sou livre. Nesse sentido, nós precisamos entender que cada vez mais nós devemos progredir nessa fé. E é impressionante porque é exatamente isso que nós encontramos em Lucas, capítulo 17, versos 9 e 10. Quando nós encontramos essa frase tão profunda e que deve estar no nosso coração, que diz assim: porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis. E essa expressão servos inúteis não é da inutilidade das práticas, no sentido como nós compreendemos na língua portuguesa. Essa expressão somos servos inúteis está dizendo o seguinte: somos servos que ainda precisam desenvolver, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Nós devemos ter esse sentimento no nosso coração. Esta realização, de fato, é algo que o Senhor realiza em nós. E é por isso que o apóstolo Paulo, no verso 13, ele diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da minha vida. E irmãos, Paulo escreve isso aos crentes de Filipos, justamente para que eles tivessem tranquilidade no Senhor. Quando aqueles crentes ouviram essa palavra do apóstolo Paulo, Paulo não está dizendo outra coisa, senão que Deus tem o cuidado da vida de cada um. A soberania do Senhor, diz Paulo, não deveria ser utilizada apenas como discussão doutrinária, mas a soberania do Senhor deveria ser vivida na vida cristã, porque o Senhor tem cuidado de nós. Quando Paulo diz, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar. Isso faz com que o crente fique tranquilo e pense, o Senhor, pelo seu Espírito Santo, Ele me conduz nessa jornada. Porque o apóstolo Paulo em Gálatas nos diz que existem duas forças tremendas no meu interior, a carne e o Espírito Santo. Se a carne ela é alimentada, certamente o Espírito Santo não vai agir, e o que vai agir é apenas o pecado. Mas quando nós fortalecemos o Espírito Santo com uma atitude e desejo de santidade, o Espírito Santo ele nos guia, e em vez de apresentarmos as manifestações da carne, nós apresentamos o fruto do Espírito diante da igreja. Somos crentes cheios do poder de Deus, pelo seu Espírito que em nós habita. Por isso, quando Paulo expressa, ele está aqui conectando essa frase com o temor e tremor. Ele diz, nós precisamos temer ao Senhor, considerar o Senhor, respeitá-lo com profundidade e saber que Ele é soberano sobre nós e Ele é aquele que nos conduz com segurança, com sua soberania, segundo a sua boa vontade. E o que Paulo mostra aqui são duas realidades que existem no nosso meio. Por um lado, a responsabilidade humana de desenvolver a sua salvação. Por outra, sabendo que Deus é soberano e é aquele que nos conduz e nos guia em segurança até o dia final. Não estamos sozinhos, mas Deus é aquele que nos conduz em segurança. Paulo diz,
tema o Senhor, considere o Senhor, e certamente Ele trará todo o cumprimento da sua boa vontade. É impressionante porque essa expressão traz a ideia de satisfação. Nós vamos satisfazer ao Senhor pela sua boa vontade naquilo que Ele efetua em nós. Tanto o querer, pensamento, como o realizar as atitudes. E é claro que o apóstolo Paulo nos mostra que só podemos fazer isso quando nós temos conhecimento profundo do Senhor e quando temos desejo de glorificá-lo. Porque na igreja existem dois tipos de pessoas. Existe a multidão e existem os discípulos. Paulo está mostrando aqui as características dos discípulos de Cristo. Em seguida, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a nossa santificação. Ou seja, Paulo, ele fala sobre a obediência. Paulo fala sobre a nossa caminhada e a nossa luta. Paulo fala sobre a atuação do Senhor, a sua soberania sobre nós. Mas ele também fala sobre a nossa santificação. E ele diz nos versos 14 e 15 que nós devemos ser como luzes nesse mundo. Ele diz, fazei tudo sem murmurações nem contendas. E é impressionante porque murmuração é nós lutarmos contra Deus. Contenda é nós lutarmos contra os nossos irmãos. Então Paulo diz que nós devemos ter uma atitude com relação ao nosso Deus e com relação aos nossos irmãos. Ele diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Irmãos, eu me lembro há muitos anos, quando trabalhava como missionário na África, no arquipélago de Cabo Verde. E a comunicação entre as ilhas, porque é um pequenino país formado por várias ilhas, ilhotas pequenas, a comunicação se dava sobretudo por barcos, por navios. E às vezes nós tomávamos uma noite escura, e eram barcos inclusive inadequados para navegar em alto mar, mas estávamos ali, correndo riscos, e uma escuridão imensa, e às vezes não havia lua, não havia estrelas, o céu estava nublado, e nós vivenciávamos então aquela total escuridão, e o capitão daquele barco, então com seus ajudantes, eles se guiavam por instrumentos, por vezes precários que existiam. Mas amados, eu nunca me esqueço, quando nós olhávamos no final daquilo que a vista podia alcançar, nós olhávamos um pequeno feixe de luz. E eu aprendi com aquelas pessoas que ali estava o farol, dizendo que estávamos indo para uma terra segura. Quanto mais escuridão, muito mais a luz brilha no nosso meio. Se eu acender uma lanterna aqui, ela não vai fazer diferença nenhuma. Aliás, os irmãos não vão nem perceber. Mas se eu estou no meio da mata, numa escuridão profunda, e eu acender a lanterna, eu terei ali o facho de luz, que dará condição para a minha caminhada naquele lugar. É exatamente isso que Paulo está dizendo àquela igreja. Ele diz, amados, não encham o coração de murmuração, ou seja, não lutem contra Deus, nem de contendas, não lute contra os seus irmãos, mas nós precisamos nos tornar irrepreensíveis e sinceros. E é interessante porque nesse sentido o que Paulo está dizendo é que nós devemos ter santidade de vida, desenvolvimento da vida cristã, é desenvolver a minha santidade. E veja que Paulo, ele faz aqui um contraste, porque ele diz que nós devemos ser filhos de Deus. Filhos de Deus significa geração do Senhor, aquele que nasceu de novo em Cristo, aquele que foi transformado pelo poder de Deus, sendo inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O que Paulo está dizendo aqui para os crentes de Filipos é que o crente, aquele que tem compromisso com o Senhor, ele vai contrastar sempre com o mundo. Porque o mundo é mau e jaz no maligno. E nós somos crentes e estamos assentados no trono em Cristo Jesus, nas regiões celestes. Há um contraste.
As pessoas do mundo não podem olhar para nós e se sentirem absolutamente à vontade, porque se isso acontece, eu preciso refletir sobre a minha vida cristã. Porque o crente é aquele que, em qualquer momento, ou em dado momento, ele vai contrastar com a perversidade e a corrupção do mundo. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz: tenha uma vida íntima com o Senhor, tenha comunhão com o Senhor, sem murmuração, comunhão com seus irmãos, sem contenda, para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, onde? No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros, como estrelas, como pequenos astros neste mundo. O verbo aqui resplandecer está no passivo, que dá a ideia que não somos nós que brilhamos, mas Cristo brilha em nós. O brilho não vem de nós. Paulo não está dizendo que aqueles crentes em Filipos iriam brilhar tendo força própria para este brilho. Não. O que ele está dizendo é que ali são pequenos astros cujo brilho de Cristo faz com que eles resplandeçam em meio à escuridão. Porque não há nenhum ponto de contato entre o Evangelho de Cristo e o mundo que jaz no maligno. Todo crente que desenvolve a sua salvação, ele vai trazer sobre si inimigos. As pessoas do mundo não se sentirão 100% à vontade com eles. Porque o crente, ele é irrepreensível, sincero, ele é filho de Deus, inculpável, em meio a uma geração pervertida e corrupta. Por isso, nós brilhamos como luzeiros neste mundo. Por isso, nós precisamos brilhar. Mas o brilho não é nosso, é de Cristo. Por isso, o mundo precisa ver que você é diferente, porque você possui uma luz que não é própria, mas uma luz que vem do Senhor. Geralmente quando alguém chega para mim e fala assim: Alfredo, você tem um alto astral muito bom, você é muito positivo, você, tem uma luz e tal. Quando ele termina toda essa conversa, que às vezes é um pouquinho fiada, eu digo para ela: tudo isso vem de Cristo, não vem de mim. Não, eu sei que você é religioso e tal. Não é pelo fato de ser religioso. É porque o que você está vendo de bom na minha vida, se você reconhece isso, isto vem de Cristo. E às vezes até digo assim, e até mesmo aquelas atuações que você não concorda, porque vou de encontro ao seu pensamento, isto também vem do Evangelho. Quantas vezes você já foi perseguido por causa do Evangelho de Cristo? Quantas vezes no seu trabalho você já foi odiado por causa do Evangelho de Cristo? Nós somos luz que resplandecem a luz de Cristo em meio a uma geração pervertida. Nós somos um povo, nós somos Israel de Deus, nós somos a nação santa do Senhor, peregrinando por essa terra, e por onde nós passamos, nós brilhamos, e ao nosso redor nós demonstramos o pecado que existe naquelas pessoas, porque vejam que as Escrituras nos falam que a luz é aquela que revela todo o mal. É como se você dormisse num quarto tranquilo, está tudo escuro. Como certa vez eu dormi, fui para o interior e me coloquei numa cama de casal. Olha, você pode dormir nessa cama, fecha com um mosquiteiro, que beleza, né? Estava meio, aquela luzinha de lamparina, dormi, como dizem as pessoas, feito um porco da mão branca, né? Dormi a noite inteira, tranquilo. Meus irmãos, quando amanheceu, eu resolvi levantar o colchão para tirar o mosquiteiro. Estava claro. E eu vi que debaixo do meu colchão existia um ninho de baratas. Eu só fiquei pensando na minha esposa naquela condição. Ela teria certamente infartado. Mas como eu não tenho tanto problema, eu só disse: Senhor, ontem à noite parecia tão perfeito. Mas é porque a escuridão de fato ocultava o mal que existia,
neste lugar. É exatamente isso que as Escrituras mostram. Quando eles falam que nós devemos brilhar, e essa luz não é própria, essa luz é de Cristo, essa luz é do Evangelho, não é para que as pessoas digam, oh, mas que bonito, você está brilhando. Não, mas é para que as pessoas digam assim, apague essa luz, para que possamos pecar e viver na nossa iniquidade. É por isso que o crente é aquele que em todos os lugares ele deve ser absolutamente correto. E eu não tenho dúvida, posso até estar enganado nesse aspecto, mas por enquanto ainda penso assim, quando um crente verdadeiro entra na política, ou ele vai ser escorraçado ou ele vai ser morto, porque a primeira atitude que ele deve ter como crente é denunciar tudo que está errado no seu partido e nos demais. Se ele não fizer isto, ele não está agindo como crente, ele está agindo como um mero político. A mesma coisa no meu trabalho. Se eu não tenho a dignidade de demonstrar o erro, o pecado, a injustiça, eu não estou tendo o brilho de Cristo. Eu posso até tentar de alguma maneira, de forma tola, brilhar como uma chama amarelada e sem sentido. Mas quando nós brilhamos, nós estamos fazendo isso em meio a uma geração pervertida e corrupta, porque nós estamos aqui para denunciar o pecado que se levanta contra o nosso Deus. Se no nosso trabalho passa sobre nossas mãos ou em nossas mãos a corrupção e o mal, eu preciso denunciar aquilo, custe o que custar. Porque o brilho contrasta com a perversão e a corrupção deste mundo. E é por isso que o apóstolo Paulo ele conclui falando sobre este desenvolvimento da vida cristã. Quando ele nos fala da obediência, quando ele nos fala desse progresso pessoal, quando ele nos fala do temor e tremor diante do Senhor, que com sua soberania nos mantém seguros, quando ele fala desta santificação, que deve ser diária e deve ser contrastiva, ele coloca ao final que crente que desenvolve a sua vida, ele conserva o princípio da palavra de Deus. Olha só o que Paulo diz após mencionar a santificação, no verso 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vivamos esta alegria, Paulo diz àquela igreja, porque nós devemos preservar a palavra de Cristo. É claro, irmãos, que preservar a palavra de Cristo não significa dizer que as Escrituras dependem de nós, mas o que Paulo está dizendo é que nós devemos agir como crentes que preservam as verdades desta palavra no mundo, as verdades do Evangelho. Em 1 Timóteo 3,15 diz, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder, e aqui Paulo está falando da igreja, ele diz como se deve proceder na casa de Deus, somos uma família, na igreja do Deus vivo, somos um povo santo, coluna e baluarte da verdade, somos preservadores da verdade do Evangelho. Agora, como eu posso preservar aquilo que não tenho? Eu só posso preservar aquilo que eu conheço. Eu só posso preservar aquilo que tem um certo domínio. Então, o que o apóstolo Paulo diz é que nós devemos, de alguma maneira, preservar. E essa palavra, preservando a palavra da vida, significa literalmente erguer essa verdade para que todos vejam a vontade de Cristo. Por isso, nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que heresias elas entrem com relação ao Evangelho para deturpar a obra de Cristo. Paulo está dizendo que crescer como crente
é também crescer nas Escrituras, crescer no conhecimento da vontade de Deus, crescer na revelação do Senhor. É exatamente isso que ele diz. O crente é aquele que faz valer a pena de todo sacrifício, faz valer a vontade do Senhor, mesmo que isso traga prejuízo material, mesmo que isso traga tristeza momentânea, mesmo que isso traga a destruição do seu próprio corpo, ele deve preservar a verdade do Evangelho. Por isso o Evangelho não é apenas a mensagem de salvação, mas o Evangelho é a mensagem do senhorio de Cristo. E eu preciso viver esse Evangelho. Para que eu possa progredir como crente, eu tenho que vivenciar a palavra do Senhor e eu devo preservar a verdade do Evangelho, custe o que custar. E aí, nesse sentido, nós poderíamos fazer rapidamente algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que a vida do crente é uma caminhada que está em pleno desenvolvimento nessa terra. Meu irmão, se você parou, você caiu. Se você não busca cada vez mais conhecer ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, desenvolver a sua vida com Deus, reconhecer a soberania do Senhor conduzindo a sua vida, se você não busca esta santidade que contrasta com o mundo, se você não busca preservar e conhecer as Escrituras, a sua vida está ruim. Nós precisamos entender que a vida do crente é um desenvolvimento constante, dependendo do Senhor. Mas eu preciso entender isto em mim e ter prazer em cada vez mais crescer no Senhor. Porque, como eu disse no início desse sermão, tudo na vida é assim. Se no trabalho eu procuro desenvolver, nos estudos eu procuro desenvolver, na arte culinária eu procuro desenvolver, até nisso. Quando eu olho hoje para o que eu cozinho, eu sou uma pessoa que gosta muito de cozinhar. O conhecimento que eu tenho hoje de culinária é muito maior do que há 20 anos. Isso é progresso. Isso é conhecer. Uma coisa tão simples da vida. Mas nas coisas simples da vida, nós sempre procuramos progredir. O mesmo deve acontecer na minha vida com Deus, como crente. Eu não posso estar parado, eu preciso desenvolver a minha vida cristã. E veja, ninguém será capaz de chegar à perfeição neste mundo, mas constantemente eu digo: Senhor, é meu prazer, é minha alegria crescer mais e mais na Tua palavra. Porque dentro da igreja do Senhor Jesus existem dois tipos de pessoas. A multidão e os discípulos de Cristo. Quem somos nós? Multidão ou discípulos de Cristo? Que sejamos motivados pelo Espírito do Senhor a desenvolver a nossa vida com Deus mais e mais, trazendo sobre nós a responsabilidade de sermos fiéis a Cristo Jesus. Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo significado que ela traz para nós. E, ó Senhor, pedimos para que o Teu Espírito Santo nos conduza, porque, de fato, não é fácil. Lutar não é fácil. Guerrear não é fácil. Requer de nós esforço. Quando uma pessoa vai para a guerra, ele não vai se divertir. Quando uma pessoa vai competir em atividades esportivas, ele não vai se divertir. Quando alguém vai para o campo para cultivar a terra, ele também não vai ali para se divertir. Ele vai para lutar, porque ele possui alvos a serem alcançados. Nós também somos assim, meu Pai. Ó Senhor, coloca no nosso coração esta verdade inequívoca do Evangelho. Tomar sobre nós o Teu jugo. Aprender de Ti, Senhor, porque Tu és manso e suave. Ó Senhor, ajuda-nos a compreender isto, Pai. Não podemos estar satisfeitos
com o conhecimento que temos hoje, com as atividades que temos hoje, com tudo aquilo que fazemos, mas devemos cada vez mais procurar o desenvolvimento da nossa vida com o Senhor. Porque, Pai, nós não queremos fazer parte da multidão, que até gosta de Cristo, mas estão interessados em si mesmos. Queremos fazer parte dos discípulos, porque o Senhor Jesus, ele foi claro quando disse: aquele que prefere muito mais o pai, a mãe, os irmãos, a família e a sua própria vida. Jesus falou: se alguém ama mais essas questões, os seus filhos, ama mais ao seu esposo, ao seu esposo. Jesus disse: não pode esta pessoa ser meu discípulo. Ele disse: existe alguém que ama muito mais os seus negócios, muito mais as condições deste mundo. O Senhor Jesus disse: esta pessoa não pode ser meu discípulo. Porque o discípulo de Cristo é aquele que nega-se a si mesmo, toma sua cruz e diariamente carrega sobre si o peso e a responsabilidade do Evangelho, progredindo cada vez mais no conhecimento do Senhor, se tornando cada vez mais um crente maduro, sensato, sábio, piedoso, conhecedor das Escrituras. E como o próprio apóstolo Paulo nos mostra aqui, meu Pai, para que naquele dia estejamos todos alegres diante do Senhor, diante do trono da graça, olhando para trás e percebendo que a luta não foi em glória, a luta não foi em vão, mas lutamos pelo Senhor. O apóstolo Paulo, ele mesmo fala isso da sua própria vida: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora o que me aguarda é encontrar o Senhor Jesus e estar em seus braços por toda a eternidade. Oh meu Deus, nós precisamos melhorar a qualidade da nossa vida cristã. Oh meu Deus, nós precisamos melhorar a nossa caminhada contigo. Oh meu Senhor, quantos desafios para a santidade, quantos desafios para a pureza de vida. Oh Senhor, precisamos ter a nossa coragem cada vez mais aumentada, para que sejamos luzeiros que resplandecem a luz de Cristo neste mundo, contra o pecado, contra a maldade. E não fazemos isso apenas com o nosso testemunho, meu Senhor, mas fazemos isso também pregando o Teu Evangelho com os nossos lábios, para que o mundo conheça Cristo e também usufruam dessa liberdade e desta vida tão maravilhosa que temos ao Teu lado. Por isso, Pai, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, e que saiamos daqui desafiados a crescer sempre mais e mais, e a nunca estarmos satisfeitos com o grau de maturidade de vida cristã que nós alcançamos, mas sempre crescendo mais e mais, para a Tua honra e para a Tua glória. E nós Te louvamos porque podemos contar com a Tua graça e a Tua misericórdia em Cristo Jesus, para que tenhamos esta caminhada segura. É por isso que eu rogo, meu Pai, para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o fruto do Espírito Santo estejam sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos aqui presentes, e sobre a vida do povo de Deus, dos luzeiros que estão resplandecendo por tantos lugares neste mundo, refletindo a luz de Cristo e glorificando o Teu santo nome. É o que eu Te peço agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, o nosso culto está encerrado, mas não vá ainda. Eu gostaria de conhecer os nossos visitantes. Há alguém que está aqui pela primeira vez, por favor.